Irmãos, bom dia. Bom dia. A graça e a paz do Senhor. Vamos começar com uma oração. É só falar que eu vou orar que chega um atrasado no final, tá vendo? Tudo bem? Você fez isso no treinamento também, não fez? Eu não cheguei no outro. Ele tá evoluindo, pastor. O outro ele não veio, esse aqui chegou atrasado. A informação tá boa, legal. Passa aí, Malé. Você tá fazendo curso? Não. Vamos orar, irmãos? Você vai incluindo agora. Todos estão calmos agora? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero rogar ao Senhor que nesse breve tempo que nós teremos aqui, eu possa compartilhar um pouco da experiência, Pai, que já vem desses anos de pastoreio, daquilo que a gente experimentou no dia a dia, nas visitas pastorais, para que a junta, Deus, no momento que ela está indo atrás dos irmãos, das pessoas, dos carentes, o Senhor possa ajudá-los, Deus, a fazer um bom trabalho, aquilo que agrada verdadeiramente ao Senhor em nome de Jesus. Por isso eu peço ao Senhor que venha falar ao nosso coração, tirar as nossas dúvidas e nos favorecer nessa hora para a glória do Teu nome. Amém. 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 Muito bem, irmãos. Está dentro. Descobriu agora? Sim. Meu Deus. Bom dia a todos, bom dia. Irmãos, nós estamos aqui nessa manhã para que nós possamos conversar sobre esse tema, visitas diaconais, que em si não é muito diferente de uma visita presbiterial, que também não é diferente de uma visita pastoral. Em essência, todos nós visitamos como cristãos. Todos nós devemos visitar as pessoas e também sermos acolhedores das pessoas. Mas essa responsabilidade recai mais sobre a liderança da igreja, e ela está tipificada nesses 3 cargos: pastor, presbítero e diácono, né? Essas são as nossas responsabilidades, porque é a forma bíblica, uma das formas bíblicas de você cuidar das pessoas. E hoje em dia, um grande diferencial das igrejas será esse acompanhamento pessoal, porque hoje tudo é virtual, né? Você vê que há uma substituição da pregação presencial pela pregação virtual, da igreja presencial para a igreja virtual, né? E naturalmente o cuidado pastoral tem sido deixado também de lado nessa relação presencial, onde muitas igrejas simplesmente recebem as pessoas vão até elas, mas vão para adorar, né? E esse acompanhamento pós-culto, né, ele muitas vezes é falho. Imagina igrejas grandes, então o que fazer para que a gente possa diminuir essa relação? Porque o princípio básico e essencial é que Cristo ia de aldeia a aldeia, cidade a cidade, e de casa em casa, falar com as pessoas, ouvir as pessoas, né? Então essa é uma base, né? E eu tenho certeza que isso é um ponto forte de qualquer igreja relevante, ou de qualquer igreja bíblica, ou de qualquer igreja que esteja em crescimento. Esse cuidado pastoral próximo com as pessoas. Então, quando usar a palavra pastoral aqui, não pensem apenas em pastor, ministro do evangelho ordenado, mas pense que a visita que você faz como diácono é em si uma função pastoral, no sentido de que você está atuando como pastor. O que um pastor faz? Ele cuida das ovelhas. Quando você visita, você está manifestando cuidado com as pessoas. Nesse sentido, todo crente, ele pastoreia nesse sentido. A gente cuida uns dos outros, né? Principalmente os mais experientes cuidam dos menos experientes. Aqueles que são cristãos comprometidos cuidam dos mais fracos. E assim, sucessivamente, ok? Então, a função de visitar não é só do pastor. Sobre ele recai maior importância nessa relação, porque ele é o pastor, afinal de contas. Mas essa responsabilidade também recai sobre vocês como diáconos e também os presbíteros. Amém? Amém. Então, para que a gente possa lembrar, nosso objetivo aqui é compreender a importância da visitação. A gente tem que entender isso. Por que é importante visitar? Ver essa visita não como um lugar onde você vai ver um amigo, né,
uma pessoa querida, comer um bolo, tomar um suco, sei lá, mas como uma expressão do cuidado e do amor cristão. Né? E para isso a gente vai entender o significado bíblico de visitar, o que é isso, o propósito, né, que tem a ver com o quê? Com a edificação espiritual, com o fortalecimento das pessoas, né? Além da preparação adequada da visita. Porque para visitar, não é simplesmente você deixar aqui o ponto A e ir no ponto B, está resolvido, coloquei no meu relatório. Não. Vocês vão perceber que isso é muito mais complexo do que vocês imaginam. E na cabeça de um pastor, toda essa complexidade ela já vem de uma maneira natural, porque ele já está acostumado a fazer essas coisas. Mas para aqueles que já não fazem tanto, é importante que vocês entendam o que vai acontecer e, à medida que vocês estudam e evoluem cada vez mais, estejam cada vez mais preparados para isso. Amém? Amém. Começando então com o texto bíblico, vamos ver forte? Alguns? Dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Muito bem. Veja que eu destaquei duas questões. Primeiro, a expressão para visitar os irmãos. E segundo, para ver como passam. Você está no chão também? Duas questões importantes, irmãos. Você vê que Paulo e Barnabé estão iniciando a sua segunda viagem missionária. E no início da segunda viagem missionária, veja que uma das preocupações é qual? O cuidado pastoral próximo para visitar os irmãos. Se eu perguntasse para você o que é mais importante no contexto da viagem missionária, talvez vocês me dissessem assim, a pregação. E de fato a pregação é importante. E ela está inclusa no contexto. Mas veja que no anúncio de Lucas, que Paulo está declarando aqui, a preocupação deles é visitar os irmãos. Então aqueles que já receberam a palavra, por isso que são chamados de quê? Irmãos. Então, aqueles que já receberam a palavra, agora precisam ter um cuidado, precisam ser cuidados, precisam ser discipulados, precisam ser pastoreados, precisam ser visitados. E essa palavra visitar, se você ler no seu material, inclusive vocês podem deixar todo o material aberto, já que a maioria de vocês não leu, deixa o material aberto, porque a intenção é você ler, se você tiver uma dúvida, você colocar. Deixa lá do seu amigo Everson. A palavra visitar é muito mais do que você ir na casa de alguém. Ela envolve uma ideia de supervisão. Né? Então veja que o apóstolo Paulo não só quer ir nas igrejas ou ir na casa das pessoas que compõem a igreja. Ele quer supervisionar como eles estão. Eles querem supervisionar como eles estão. E o que seria esse supervisionar? Ver se está tudo bem. Ver se está faltando alguma coisa. Ver se há alguma necessidade. Deu para entender, irmão? Nessas horas vocês vão descobrir. Está no grupo da junta, tá? Quem não tem aí? Quem não tem o arquivo? Levanta a mão, por favor. Ele tem que colocar nas cadeiras também. Tem duas, só três. Quem não tem o arquivo, gente? Manda, por favor, pro Erasmo. Você não tem não. Quem mais não tem? O Erasmo ou Fernanda no carro. Com medo de você estar por favor. Vou mandar para você, Erasmo. Todos atentos aqui agora? Acompanha aí, por favor, ok? Então, visitar é muito mais do que você ir na casa da pessoa. Guardou isso? Envolve o quê? Supervisionar. Porque ele diz, então, para ver como passam, ou para ver como estão. Veja, a visita, ela envolve um propósito que é a pessoa que você está indo. Conhecer o que ela está vivendo, conhecer o que ela está passando, conhecer a pessoa, né? Para ver como estão. Afinal de contas, nessa época, o apóstolo Paulo passava numa cidade e ele voltava só depois de muito tempo. Lá no Brasil, por exemplo, há 100 anos atrás, era assim. Os pastores
o mesmo pastor plantava 10, 15, 20 igrejas, às vezes ele ia uma vez no mês e voltava depois de 3, 4, 5, 6 meses. E essas igrejas cresciam. Interessantemente. Por que ela cresceu? Claro, obra de Deus. Mas porque os cristãos eram muito menos mimizentos, né? Eram muito menos mimizentos. Eram mais operosos, trabalhavam mais, se dedicavam mais na igreja. Né? Quando o pastor vinha, era uma coisa maravilhosa, era uma festa, né? Mas quando o pastor não estava, os presbíteros, os diáconos, a igreja, trabalhava tanto que quando o pastor chegava, tinha dezenas, centenas de pessoas para serem recebidos como membros. Algo assim, você imaginar como isso é possível, né? Então os crentes eram muito mais maduros nesse contexto, porque não dependiam tanto de um pastor. Hoje, em contrapartida, se depende muito do pastor, né? Então é uma coisa que a gente precisa refletir. Mas veja, um único versículo da palavra de Deus é suficiente para dar o embasamento para a visitação. Vocês perceberam isso? Não precisa nada mais do que isso. Alguém fala assim, por que eu devo visitar? Está aqui. Entendeu? Está aqui. Então, esse é o objetivo pelo qual vocês devem visitar. Porque a Bíblia diz que nós devemos acompanhar os nossos irmãos e irmãs para saber como eles estão. E ir na casa deles é muito mais do que um bate-papo, um café, e aí tal, Cruzeiro, Palmeiras, família, não. É para ver como estão. O objetivo é espiritual. Amém, irmãos? Amém. Deu para entender isso? Avançando. Então, nesse sentido, irmão, vamos falar da vocação diaconal. Para que a gente possa passar as orientações. Acelere, Léo. Aqui, ó, a primeira cadeira. Vocação diaconal. Nós temos aqui irmãos e irmãs, temos diáconos ordenados e temos diáconos em teste, em experimentação, né? E temos auxiliares da diaconia. Vejam, são todos ramos de um mesmo braço. Um braço forte para o serviço. Então é importante que vocês entendam a vocação. Atenção, gente. Acompanha comigo. As pessoas que estão entrando, sejam bem-vindas, mas acompanha comigo. Vocação. Vou pedir... Nádia, você consegue enxergar essa letra aqui? Por favor, pode ler para mim. Os diáconos surgiram enquanto a igreja primitiva enfrentava desafios práticos que exigiam líderes dedicados ao serviço sacrificial e misericórdia, seguindo o exemplo do próprio Cristo. Esse ministério é um reflexo do amor prático de Deus pelo seu povo, expressão da sua misericórdia. Veja as palavras marcadas. Misericórdia, sacrificial, dedicação. Tudo isso veio de uma necessidade básica da igreja. Os diáconos surgem por causa de uma necessidade. Né? Você lê Atos 6, você percebe que os apóstolos eles estão ali envoltos com a igreja, que cresce, e eles veem uma necessidade, essa necessidade tem a ver com assistência às pessoas, às necessidades das pessoas. E por causa disso, surge o ministério diaconal. Quantos homens são eleitos na primeira junta diaconal? 7 homens, cheios do Espírito Santo. Né? Então veja que esses homens, eles exerceram um papel de misericórdia e sacrifício por aqueles que nós podemos colocar dentro da palavra necessitados. Então, nesse sentido, vocês estão nesse contexto. A junta diaconal é isso. O papel do diácono é esse. É ele ser um braço de misericórdia na igreja. É ele ser um braço de serviço na igreja. E serviço o quê? Sacrificial. De maneira que ele não se considere nem maior nem menor do que o presbítero ou o pastor. Mas igual. Apenas o papel é diferente. Então, por que a vocação diaconal precisa ser o nosso primeiro tema a ser debatido aqui? Porque a visita será bem sucedida no momento que vocês entendem quem são vocês. Se vocês não tiverem prazer nisso, não visitem. E não sejam diáconos também. Deu para entender? A questão é, você precisa estar nesse escopo aqui
porque você entende que esse é o seu chamado. Pastor, mas eu talvez pense que meu chamado é ser presbítero ou pastor. Tudo bem, meu querido. Isso pode avançar para um chamado diferente dentro do tempo, nenhum problema. Mas agora você é o quê? Diácono. É diácono. Então, se agora você é diácono, você tem que servir como um diácono. Então, se você não tem o entendimento desse chamado, se você não concorda com isso que você acabou de ler aqui, não participe. Na hora que acabar, procurei o presidente da junta. Ah, não, ele não veio hoje. Quem é o vice? Rodrigo. Rodrigo, procura o vice-presidente da junta, o Rodrigo, e fala, Rodrigo, não dá para mim. Desculpa, mas aquilo que o pastor Ângelo falou, eu acho que não é para mim, não. Pode tirar meu nome aí. Sem problema, tá? Porque nós precisamos de pessoas que entendam o caráter desse chamado específico, né? Se eu fosse o presbítero, eu puxaria da mesma maneira, pensando na vocação dos presbíteros, e o pastor da mesma maneira. Mas o trabalho de vocês envolve isso, a misericórdia, essa questão da dedicação sacrificial. Né? Então, visitar vai ser isso, porque você vai ter que pensar na sua semana atribulada, como separar um tempo específico para visitar uma irmã. E muitas vezes chegar lá e ser sobrecarregado de questões difíceis. Você já tem as suas preocupações familiares, você tem as suas preocupações pessoais, você tem a preocupação da igreja aqui, o trabalho de vocês da junta, e aí você vai na casa de uma pessoa achando que você vai só comer um bolo, tomar um café, mas você vai ser sobrecarregado de emoções e sentimentos. Na maior parte das vezes, difíceis. Por isso que a vida de um pastor é extremamente complicada, porque um pastor que é verdadeiramente pastor, quando ele visita um membro, quando ele conversa com alguém, e ele recebe essa carga, isso vai para o coração dele. E ele vai o quê? Sobrecarregando daquelas coisas. Ele fica preocupado com aquilo o dia todo, semana inteira, né? E é por isso que muitos pastores adoecem, porque é muita carga emocional. Se ele não conseguir se aliviar dessa carga, ele adoece. Né? Então veja, é um trabalho difícil. Por isso que vocês precisam entender que a vocação de vocês. Então, quais orientações eu queria passar para vocês nesse sentido? Primeiro, reconheça o seu chamado. Então, você foi convidado, se você é assistente, a estar aqui. Então, nesse momento que você está sendo testado ou experimentado, ou está ajudando a junta, é preciso que você procure saber. Esse é o meu chamado mesmo. Entenderam? Aqueles que já são diáconos precisam reconhecer o seu chamado. Você é diácono, você não é pastor. Você é diácono. Qual é o seu papel como? Diácono. Ah, eu quero ser pastor. Siga o curso, meu irmão. Há todo um caminho, né? Deus te abençoe, porque se essa for a vontade do Senhor, em assembleia você vai ser votado e vai se tornar presbítero. Se essa for a vontade do Senhor. Mas agora você é o quê? Diácono. Então reconheça o seu chamado. Segundo, compreenda o seu papel ministerial. Você deve fazer aquilo que Deus mandou você fazer, biblicamente. Você deve fazer aquilo que a igreja entende que é o seu chamado, que precisa estar de acordo com a Bíblia também. E onde está isso, pastor? Está no Estatuto da Junta, está no Manual Presbiteriano, né? Se você olhar o seu material, por exemplo, olha aí a nota de rodapé, a nota de rodapé número 3. Vocês conseguem achar aí? Se tiver muito pequeno, roda o celular assim e abre que fica maior, tá? A nota de rodapé 3 eu coloquei para vocês aí o que a Igreja Presbiteriana do Brasil espera do diácono. E o que ela espera? Primeiro, o que o diácono deve cuidar? Da arrecadação das ofertas para fins piedosos. Segundo, cuidado dos pobres, doentes e inválidos. A manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados para o culto. Exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Além disso, o diácono deve ser assíduo e pontual no cumprimento de seu dever, irrepreensível na moral, são na fé, prudente no agir, discreto no falar e exemplo de santidade
na vida. Olha essa expressão aqui que eu marquei, né, negrito. Discreto no falar. Em essência, vocês estão entrando na casa das pessoas, vendo a intimidade no contexto da privacidade do lar das pessoas. E o que você vai fazer depois? Você vai comentar com a sua mulher. Você vai comentar com o seu filho. Ou você vai comentar com o seu amigo lá do trabalho. Não. O diácono tem que ser discreto no falar. Coisas da diaconia devem ser tratadas no contexto da diaconia. Você deve respeitar esse espaço. Assim como coisas do conselho devem ser tratadas no contexto do conselho. Deu para entender, irmãos? Vocês precisam ser discretos. Precisam ser confiáveis. As pessoas só confiarão em vocês se souberem que podem confiar. E tenho certeza, elas desconfiarão, porque hora cedo ou hora mais tarde, se você comentar fora do seu papel, elas vão descobrir e isso vai ficar feio demais e vai trazer um problema. Pode falar, meu filho. Então, aí no caso, como a gente está tratando sobre visita oficial diaconal, então não é aconselhável a gente levar nossas esposas junto? Muito bem. Nesse contexto, eu aconselho vocês a levarem a esposa, principalmente se for uma visita a alguém feminina, uma mulher. Vamos supor, vocês vão visitar uma mulher e vocês são 2 homens, 2 diáconos. Um auxiliar e um diácono. É interessante levar mulheres, né? Não tem nenhum problema. Agora, se vocês souberem que o contexto é um pouco mais delicado, e existem situações que são mais delicadas, seria importante ir apenas diáconos oficiais, vamos dizer assim. Como é que eu vou saber disso, pastor? Tem casos, né? Vamos supor, por exemplo, pessoas que deixaram de vir à igreja. Vocês já têm uma ideia do que aconteceu. Esse tipo de visita é bom em 2 diáconos. Por quê? Porque ao chegar lá, vocês vão ouvir um bocado. Entendeu? Seria interessante a sua esposa ficar atenta a algumas coisas que podem ser faladas. Né? Você acha que seria prudente. Né? Porque aquilo que você vai ver lá, você vai passar para os demais diáconos e possivelmente para o conselho. Veja que a conversa está entre os líderes. Né? Então seria interessante evitar. Agora, uma outra visita, por exemplo, você vai visitar a minha. É fundamental, eu acho, vocês levarem as esposas de vocês. Né? Então vocês precisam definir, dentro de cada contexto, qual é a melhor estratégia. Se a esposa vai, se a esposa não vai. A mesma maneira acontece com as irmãs que estão cooperando com a junta diaconal. Né? A mesma coisa. Então vocês precisam definir quais são aqueles irmãos que precisam ser visitados por diáconos da igreja, quais são aqueles que podem ser visitados com um diácono e um assistente, ou quais aqueles que a gente pode levar as nossas esposas. Bom senso. O bom senso. Mas, acima de tudo, sabedoria. Né? Sabedoria é fundamental nesse aspecto. Então, vai caber muito a direção da junta. Então, no caso do presidente, o vice, a diretoria, ela precisa observar isso e ir direcionando. Eu não sei como é que vocês vão organizar as visitas, né? Mas é importante que vocês observem os casos mais delicados, porque vocês sabem quais são os casos delicados. Não sabem? Os diáconos agora. Estou falando para os diáconos. Vocês sabem, não sabem? Tem uma boa ideia, com certeza. Os diáconos sabem quais são os casos delicados. E esses casos delicados serem tratados diretamente pelos diáconos. Amém? E os casos mais tranquilos? Você coloca um diácono em treinamento, alguém que está sendo experimentado, uma irmã para acompanhar. Fechou? Papel. Deixa eu só ler os outros 2. Desconsidere acompanhamento virtual. Eu sei que em alguns contextos, uma chamada virtual é a única coisa que você vai dispor. Mas visita, gente, é pessoal. Olho no olho. É tete a tete. E abraço. Ok? Nós não estamos mais no contexto de pandemia, né? Porque se fosse no contexto de pandemia, provavelmente usaríamos contexto virtual. Mas desconsidere isso o quanto for possível. Só em casos extraordinários. Mas desconsidere. Visita é algo pessoal. E treine novos visitadores. Porque aquilo que eu estou passando para vocês, vocês têm um material. Vocês vão ter uma gravação. E vocês vão ter a experiência de vocês. Usem essas 3 coisas para que os novos diáconos, as novas pessoas que vão somar com vocês,
estejam também sendo treinadas dentro desse contexto. Amém? Amém. Então, por exemplo, estamos tendo essa aula hoje aqui, vamos supor que vocês chamam um amanhã, mais um para ajudar na junta. Pega esse material, o link e passa para ele. Escolha um diácono entre vocês para sentar com essa pessoa e tirar as dúvidas. Né? Pastor, só pode fazer isso? Claro que eu posso, mas eu estou dizendo que vocês são incentivados a quê? A treinar outros, porque vocês estão sendo treinados. Ok? Porque quando você treina, você também está aprendendo. Né? É uma forma, é uma maneira de você solidificar o próprio conhecimento. Você falou alguma coisa, Edson? Não, pode. Diga, meu querido. Pastor, tem uma limitação de quantidade de pessoas que podem fazer uma visita? Chegarei lá, segurei. Sobre a vocação, tudo certo? Muito bem. Segundo ponto. Propósito da visita. Clenilson, leia para mim, por favor. Visitar não é apenas um ato de cortesia, mas uma expressão da compaixão cristã. Trata-se da verdadeira religião que se manifesta no cuidado aos necessitados, uma evidência de que amamos uns aos outros. Uma pessoa visitada sabe que não foi esquecida ou desprezada. Essa última frase que lemos todos juntos, vamos lá? Uma pessoa visitada sabe que não foi esquecida ou desprezada. Você sabe que quando a pessoa reclama que o pastor não vai na casa dela, ela faz questão de deixar isso claro, né? Faz questão. Mas uma das coisas que eu ouço bastante é: o pastor nunca foi na minha casa. Isso eu escuto bastante. O pastor nunca foi. É uma expressão que vem assim, sabe? Lá no íntimo. Reflexo. Por quê? Porque em si, essas pessoas estão sentindo que elas estão o quê? Esquecidas. Que estão desprezadas. Né? Tem muito crente na igreja imaturo. Sabe? Tem muito crente na igreja imaturo. Então são pessoas que precisam de um acompanhamento, muitas vezes, maior. Às vezes damos conta, às vezes não damos, somos falhos. Mas a atitude de vocês de querer visitar a igreja vai fazer com que essa situação seja menor no nosso meio. Porque se a gente deixar isso tudo nas mãos do pastor, vai ter falha. Mas se a gente dividir isso entre os presbíteros e os diáconos, todo mundo visitando, se a igreja estiver visitando, as pessoas vão se sentir menos desprezadas e menos esquecidas. Só um minutinho, querida. Eu sei que a questão da pessoa ser muito sensível, né? É uma coisa chata, não devia ser assim. Eu concordo com isso tudo, irmãos. Mas a verdade é que elas são assim. Então a gente precisa ir lá e fazer o nosso papel também. Em contexto de algumas igrejas, isso é realidade também. Diga aqui. Não, só a título de ilustração, no comitê de visitação, quando a gente liga, deixa uma mensagem, uma coisa, algumas pessoas assim, retornam agradecendo, alguns falam, eu estou até esperando. A gente tem esse feedback. Sim, então, as pessoas realmente, quando a gente... Por quê? Exatamente. Porque elas estão sendo lembradas. Né? Isso é muito bom, gente. Isso que o pessoal da recepção faz. É um cuidado muito especial. Né? Eu me lembro, por exemplo, que eu fui pastor numa igreja. Eu vou ver se eu consigo colocar uns exemplos práticos para você. Eu fui pastor numa igreja, por exemplo, que eu fazia algo parecido, mas as pessoas nunca lembram o que você faz quando você é pastor da igreja. Elas só lembram de você depois que você vai embora. Que aí faz a comparação natural, e aí, nossa, o tempo bom é na época do pastor Ângelo. Ele deu um treinamento aqui para nós, assim, sensato, vai ser desse jeito, né? Então eu lembro que a pessoa falou assim para mim, nossa, tempo bom é a época do pastor fulano. É mesmo, por quê? A gente sai aqui na porta, aí ele perguntava, Daniel, mas cadê sua esposa, Daniel? Cadê sua esposa? Ela não veio, pastor, ela estava passando mal. Aí ele pegava um papelzinho assim no bolso, escrevia um negócio para ela, e pega ela para ela também. Entendeu? Desculpa aí. Um papelzinho. Esse papelzinho virou uma história na igreja, meu irmão. Por quê? Por quê? O que tinha de especial nesse papel? Ele era cheiroso? Tinha uma nota de $100? Não. É porque as pessoas não sentiam o quê? Esquecidas. E aí isso virou né? Ali na igreja virou uma marca desse pastor lá. Tá. Então, assim, em essência, a gente tem que guardar o princípio. Qual é o princípio? Se você faz o papel de cuidar das pessoas, ligando,
como é a questão da recepção. No caso da junta visitando, as pessoas não vão se sentir esquecidas ou desprezadas, pelo contrário, vão se sentir amadas e vão estar mais propensas a estar na casa do Senhor. Amém, irmãos? Então, quais são as orientações nesse contexto do propósito da visita? Primeiro, entenda o valor da visitação. Ou seja, é algo extremamente importante, valoroso. Compreenda a visita além da cortesia. Veja, você não está lá como Léo, não está lá como Rafael, não está lá como Leandro, não está lá como Luciano. Vocês estão lá como diácono da Citiqueira. É uma visita oficial. Quer dizer que eu não posso ser cortês? Claro que pode. Eu quero que você entenda que visita diaconal é diferente de visita de cortesia. Porque você está indo lá, não é com o propósito de comer um churrasco. Você está indo lá com o propósito de orar com essa pessoa, de saber como essa pessoa está e de prestar um relatório dessa visita. Deu para entender, irmãos? Então, compreenda a visita além da cortesia. Visite individualmente ou por família. O que é isso, pastor? Pessoas específicas ou uma família específica. Nada de fazer uma visita, vamos juntar duas famílias e visitar duas famílias de uma vez. Por exemplo, a família do Alice e do Ederson, que sempre estão juntas. Vamos aproveitar que eles estão ali perto e fazer uma visita só. Né? Não. Visite individualmente ou por família. Então, um dia a família do Everson, um dia a família do Alex. Mas não dá pra fazer assim, ou na mesma cidade, aí eu visito um de manhã e já saio de lá para boa tarde. Não, pode, mas individualmente. Individualmente. Por que, irmãos? Por quê? Porque você quer saber o status da família ou da pessoa. Não é uma visita de cortesia, ok? Então, individualmente ou por família. E quando você fizer uma visita lá na casa do Atos, por exemplo, que são 25 pessoas, né? Quantas visitas você fez? Uma. Quantas visitas você fez? Quantas? Uma. Eu lembro de um pastor que ele fazia o seguinte, ele tem que passar relatório para o de visitas, né? Então ele ia na casa dos membros que tinham mais pessoas. Por quê? Ele ia na casa do Atos, por exemplo. Quantas pessoas tem aqui? 25 visitas. Por quê? Porque ele orou, leu a Bíblia e falou com quantas pessoas? 25. Era a cabeça dele, né? A gente começou a perceber isso e começamos a corrigi-lo, né? Falei, não, isso é uma visita só. Mas antigamente aqui morava às vezes 4, 5, 10 no mesmo apartamento. Mas você sabe por que a gente descobriu? Porque chegava no final do ano, relatório do pastor Ângelo, 125, 200 visitas, né? E o dele 347. 1000. Eram as pessoas. Aí a gente ficava pensando, poxa, 1000 visitas. Era um herói. 3 visitas. Mais de 3 visitas. 3 visitas. Eu ia votar e consagrar o pastor, porque ele é bom. Aí a gente começou a descobrir. Então, atente-se a isso. Quando, gente, individualmente ou por família. Considere os grupos prioritários. Quem são? Quais são os grupos prioritários, gente? Enfermos, doentes, necessitados, desviados, encarcerados, novos convertidos. A junta diaconal sabe quem são as pessoas que têm essas necessidades dentro da igreja. Então a diretoria precisa elencar isso, porque se vocês têm pessoas, entre aspas, mais desesperadas pelo auxílio, por que vocês vão colocar a visita ao pastor Ângelo? Entenderam? Vamos visitar o pastor Ângelo. Por quê? Né? Se tem alguém aí... Pô, não vai ter. Entendeu? Por quê? É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês precisam ter essa sabedoria, essa sensibilidade de entender que quem vem primeiro são os grupos prioritários. E por que eles são prioritários? Porque eles são melhores? Não, porque eles são mais necessitados. Vocês têm que partir daí. Da necessidade maior para aqueles que menos precisam.
fazer uma divisão. Se vocês forem trabalhar em grupos, por exemplo, vocês podem colocar certos diáconos para trabalhar os casos prioritários. E aquelas visitas mais tranquilas, que geralmente são as pessoas menos carentes, aquelas que vai ser a visita de rotina, sabe? Vocês podem colocar também um grupo para fazer as visitas de rotina, pessoas menos necessitadas, e os casos mais bruscos, colocar a junta diaconal. Vocês podem trabalhar isso, mas vocês têm que entender que vocês precisam partir do pressuposto da prioridade aos mais carentes. Ok? Diga, meu cara. Pastor, então, tem uma visita que tipo assim, beleza, né? Normal. Mas e quando se trata, por exemplo, lá no Brasil, a gente fez uma visita, reatou um casamento, por exemplo, o casamento estava meio balanceado, a gente teve uma visita lá, foi fazer a visita para eles, ficou 10 de novo. Mas em relação a quando você vai fazer uma visita, que um casal te leva a você, que a gente foi e chega lá, tem uma pessoa com um espírito maligno no corpo. O que eu ia fazer? E aí eu tô falando assim, né? A preparação, se tiver aí. Qual a pessoa que vai? Segurei. Você me fez duas perguntas e já acabei de segurar. Segurei. Porque está à frente, ok? Está à frente. Eu vou explicar à frente. Quinto, sonde todas as necessidades. Veja, você não está indo lá para cumprir um ritual, igual uma liturgia, ok? Ainda que exista uma liturgia. Você chega lá, oi. Então, quero ler um texto da Bíblia. Vamos orar. Eu tenho que orar. Vamos orar. Ore. Ok. Tudo bem? Tudo. Tá bom, tchau. Já li. Já li. Não. Você está numa visita oficial de quem, gente? Da igreja. Da junta diaconal. Sonde todas as necessidades. Não é uma visita de cortesia. Então, como não é uma visita de cortesia e você é oficial da igreja, você vai chegar lá no momento certo, que eu vou falar para vocês a ordem depois, no momento certo você vai falar, então, meu querido, queremos saber como você está. Nós somos diáconos da igreja, como você sabe. Nós estamos aqui também para saber como você está. Está tudo bem? Sua saúde está boa? Você está precisando de alguma coisa? Aqueles casos que a junta diaconal já sabe o problema, vai na ferida. Tá? Não fica fazendo rodeio, não. Entendeu? Tipo assim, a pessoa ela não tem o que comer dentro de casa. E aí, cara, como é que você está? Tá comendo bem? Só um minutinho, querido. Então, assim, vão na ferida. Vocês são a junta diaconal da igreja. Mais do que qualquer pessoa na igreja, vocês são as pessoas que têm autoridade para fazer a pergunta. Você está passando necessidade? Você tem um alimento para você e para os seus filhos? Deu para entender? Segurei. Vocês têm que perguntar diretamente. Vocês são as pessoas que têm que perguntar. Se vocês não perguntar, quem vai perguntar? Pastor. E se o pastor não perguntar também, quem vai perguntar? Vocês são as pessoas. Deu para entender? Todas as necessidades. Focado. Não precisam pensar que vocês estão invadindo a privacidade. Porque vocês fazem isso. Isso é o papel de vocês. E quem é crente no Senhor Jesus prometeu ser fiel à autoridade da igreja, enquanto essa for fiel ao Senhor. Você está sendo fiel ao Senhor, ele precisa abrir o coração para você. Agora, se você souber que ele está passando necessidade, e depois de perguntar diretamente, e ele não resolver dizer, você vai colocar isso no relatório e vai passar para o pastor da igreja. Mas vocês sabem que ele está passando. E o pastor vai enfatizar isso agora também. O pastor vai lá e vai tentar averiguar a situação. Porque tem coisas que vocês não vão conseguir resolver. Vocês vão precisar passar para o conselho, ok? Primeiro, Everton, primeiro Leandro, depois Geni, depois você, meu querido. Sobre essas necessidades e tudo mais, não é uma pergunta, mas sim compartilhar a experiência. Numa certa visita que a gente fez, um cara que ele estava separado, ele tinha feito a cirurgia. Ele não estava tanto tempo na igreja. E então a gente, na visita, observou se a casa estava limpa, se tinha comida em cima do fogão, se o banheiro estava limpo, se as coisas estavam organizadas. Além de fazer as perguntas específicas de necessidade e confirmar se estava tudo bem. Então, além da pessoa observar também o local. A pessoa pode dizer uma coisa e o ambiente que ela está pode dizer o contrário.
Essa perspicácia é fundamental, porque o ambiente diz muito já. Quando você entra, você já tem respostas para várias perguntas. Então, vocês precisam ler o ambiente. Isso é só para ilustrar lá, pessoal. Uma Isso é parte muito importante que uma vez eu outro dia, acho que o senhor não está aqui não, né? Eu e eu fui na casa do fazer uma visita, nós pedimos água para nós ver o que tinha na geladeira. Porque nós chegou lá, o tempo estava feio e não tinha nada. Então isso que ele falou é muito importante. Você sabe ver o ambiente ali como que tá para você. Quanto é, só para mim? Geni. Pastor, nesse caso aí que você já sabe que a pessoa está com necessidade de comida e tudo, não seria o caso de estar indo fazer a visita, já levar uma cesta básica, ou antes você tem que perguntar? Haverão casos que vocês já sabendo levarão, né? Mas em alguns casos vocês vão ter uma probabilidade, uma ideia. Por exemplo, eu recentemente liguei para o Tiago. Tiago, liga para fulano, porque eu acho que fulano está passando necessidade. São possibilidades, correto? Tiago ligou para essa pessoa. Não sei o que se deu depois. Talvez ele ficou com a mesma impressão que eu e resolveu fazer uma visita. E aí ele descobriu que sim, né? E aí a Junta Diaconal preparou depois essa cesta, ou os cartões do Market Basket, que é o utilizado mais, né? Eu acho que a gente não trabalha com cesta aqui, a gente usa o cartão do Market Basket. E poderia ter levado isso já, se soubesse. Mas às vezes a gente não sabe e entrega depois. Né? Então tudo depende de caso a caso. Inclusive no estado de Massachusetts, quando você trabalha para o estado entregando comida para velhinho, por exemplo, no Wills, eles mandam, quando você vai entregar a marmita, abrir a porta do velhinho e já olhar lá dentro como é que está a situação. Quer dizer, na parte da sociologia do estado mesmo, de Massachusetts, você é obrigado a observar. Muito bom. Uma coisa que eu procuro fazer, pastor, quando eu ligo para as pessoas, que eu estou ligando, às vezes você tem pessoas que são mais próximas da igreja, né, que você liga para a pessoa normalmente, mas quando se eu estou ligando, se eu estou na escala da diaconia fazer ligação, eu procuro me identificar para a pessoa e falar, olha, eu estou ligando em nome da diaconia, eu estou fazendo essa ligação para você, para saber como é que você está, né, ter uma conversa com a pessoa e no final eu sempre procuro colocar, olha, qualquer coisa que você precisar, a diaconia está à sua disposição. Mesma coisa quando eu ligo para o Liturgo, para saber como é que está, se está tudo certo, sempre eu procuro identificar o motivo da ligação. Ótimo. Essas visitas a gente faz só para irmãos da igreja, ou pode ser para qualquer pessoa. Mas lembre-se que o princípio é os grupos prioritários, né? Então, no contexto de uma pessoa necessitada, vamos supor que você tem duas pessoas necessitadas. Uma é da igreja e a outra não. É da igreja. Primeiro você vai na da igreja e depois você vai naquela que não é da igreja. Então, você tem que identificar o que vem primeiro. Mas todos devem ser atendidos. Pastor, até para os assistentes, dentro da diaconia tem um grupo igreja que é responsável por fazer essa visitação. Então, se eventualmente for possível, os assistentes ir junto, né, que aí tem que ver com o Rodrigo, que é o líder lá, aí dá o nome e aí o Rodrigo pode encaixar assim que for possível. Né? No final, eu queria fazer Então, deixa eu avançar, senão a gente não vai ter esse tempo. Ok? Terceiro, preparação da visita. Primeiro, preparação espiritual. Óbvia. Leitura da palavra, oração, não para a visita, mas para a vida. A sua vida espiritual. Por isso que eu botei pessoal também. Né? Agora, existe uma preparação para a visita. Então, você prepara para você e você prepara para a visita. Porque, vamos supor, se você está indo visitar uma pessoa que não é crente, você não conhece o contexto, às vezes sabe do contexto, você está pronto para tudo, inclusive para um demônio se manifestar. Acontece pouco entre os presbiterianos. Mas assim, vocês precisam estar preparados, gente. Então, tipo assim, no caso de uma pessoa endemoniada, você vai orar e vai expulsar. No caso, por exemplo, de você chegar numa visita e a pessoa te expulsar, você tem que ficar pronto para isso. Acontece, já aconteceu comigo várias vezes. Deixa você chegar na casa de uma pessoa, porque alguém te chamou, às vezes a esposa chama. Nesse caso, né? Desculpa, era um casal que chamou a gente para fazer uma oração lá, e ele falou que o cara estava com um demônio. Ele está preparado. Aí a hora que
Mas aí é a preparação pessoal, né? Liga pro A Fernando. preparação pessoal estava em dia? Tava, então. Liga pro Fernando. Nesse caso, você liga pro Fernandão. Então, atenção. A preparação pessoal e espiritual é importante porque vocês precisam de que, gente? Sabedoria. Esses casos de vocês citarem, por exemplo, igual o Leandro citou, entrar e ver o ambiente, o Ali citou ali, pediu uma água, a pessoa abriu a geladeira e identificou-se um fato, né? Isso é sabedoria. Existem formas de você obter uma resposta sem você falar. É sabedoria, entendeu? Isso já vem da prática deles, né? Então vocês precisam de sabedoria. Aí você fala, quem me ensina? Deus. Se algum de vós necessita de sabedoria, o que diz? A palavra? Peça a Deus, Ele vai te dar de graça. Se você quiser deixar uma oferta de 100, eu posso acelerar o processo. Isso seria outra igreja. Mas não, é de graça. Amém, irmãos? Amém. Então, sabedoria e discernimento. Segunda preparação, a questão da ética e da sensibilidade. Você tem que ter respeito e empatia na visita, gente. Respeito e empatia. Eu conheço, assim, eu tentei até lembrar os casos mais grotescos, mas os piores são aqueles que a pessoa está doente. Esses são os piores. A pessoa está doente e quando a pessoa não tem empatia, não tem respeito, e às vezes ela tem até um bom coração, entre aspas, ela quer ajudar, mas ela ajuda errado. Aí uma das coisas que ela diz é o quê? Eu sei o que você está passando. A pessoa perdeu o filho. Por que ela diz isso? Ela diz isso porque ela quer dizer que ela quer ajudar a pessoa. No bom sentido é isso. Mas em si, você não sabe. Você não sabe. Ah, mas eu perdi um filho também. Não, você não perdeu aquele filho. Você não tem a mesma vida dela, você não vive o mesmo contexto, né? Você não tem as mesmas histórias. Você tem uma ideia no máximo. Você é outra pessoa, meu irmão. Ninguém é capaz de sentir o que o outro está sentindo, né? Então dizer isso não ajudará. Então o que a Bíblia diz? Alegrai-vos os que se alegram. Chorai os que choram. A pessoa está chorando? Chora com ela, meu irmão. Não há maior consolo do que estar ao lado dele. Estou aqui. Pode chorar. Né? Você tem que entender isso. Isso é empatia. Isso é o respeito que se espera. Agora dizer, eu sei que você está passando. Ou a pior, essa é a pior. Já aconteceu comigo várias vezes. A pessoa chega, até vamos supor, a pessoa tem uma doença aí, sei lá, uma cachumba, alguma coisa. Aí a pessoa chega lá comigo, estamos lá conversando naquele momento e tal, e aí a pessoa fala, eu conheço uma pessoa que teve isso aí. Ela morreu em 3 dias. Meu cachorro morreu disso. Isso não é piada, não. É sério. Isso é piada, não. É sério. Não é piada, não. É sério. Aconteceu várias vezes comigo já. Vai ser um grupo lindo isso aí. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm o quê? Elas querem ter uma empatia, mas da maneira errada. Mas como é que seria a empatia? Calçar o sapatinho da outra pessoa, como se fala? Não é dizendo eu sei o que você está sentindo, né? Mas simplesmente respeitando a dor dela. Se você chega e a pessoa está chorando, chore com ela. Se você chega e a pessoa está se alegrando, se alegre com ela. Se você chega e a pessoa ela está com poucas palavras, respeite, né? Que ela não quer conversar. Se ela está falando demais, ouça. Entendeu, irmãos? Esse é o caminho da empatia e do respeito. Agora vamos supor que a pessoa, principalmente os velhinhos, tá? Os velhinhos principalmente querem falar demais, porque eles não conversam com ninguém. Ninguém tem paciência com eles. Mas sabe quem vai ter paciência com eles? Você. O diácono. O diácono vai ter paciência, porque ele vai chegar, ele vai começar a contar as histórias, ele vai contar a mesma história 2 vezes, e você tá como? É, isso aí, né? Tal. E você vai procurar com sabedoria uma ponte para fazer a leitura do texto bíblico. Okay? Mas ouça o que as pessoas têm a dizer. Isso é empatia, isso é respeito. Amém? Terceira preparação, os cuidados de saúde e de higiene.
Vocês não vão visitar apenas na casa das pessoas. Às vezes vocês vão visitar no hospital, às vezes vocês vão visitar numa casa, mas num ambiente que requer mesmo tratamento hospitalar. Às vezes é num presídio, às vezes é num asilo. Eu já fiz visita nesses lugares todos, e uma coisa é certa, todos esses lugares possuem suas normas vigentes, e vocês precisam conhecer isso. Vocês não podem ser, assim, muito simples nessa realidade. Eu já fiz, por exemplo, capelania hospitalar. E um dos grandes problemas que eu tinha com igrejas neopentecostais era o fato do desconhecimento das normas. Né? Porque as pessoas achavam que certos procedimentos deviam ser obedecidos porque Deus mandou e não se obedecia à norma hospitalar. Ou seja, você queria salvar o enfermo e você estava praticamente matando ele. Por quê? Existem certos pacientes, por exemplo, que precisam evitar qualquer contato com você ou qualquer contato com certas substâncias. E aí chega o pastor neopentecostal e ele quer ungir o enfermo. Não pode ungir, meu filho. Ah, mas eu tenho que ungir porque a unção salvará o enfermo. Não salvará. Vai morrer louco. Que óleo é esse? De onde veio esse óleo? O seu dedo está limpo? Entendeu? Você não tem a resposta para essa pergunta e quer jogar um óleo em cima da pessoa que pode, com qualquer contaminação, vir ao falecimento. E aí você, depois, no final, vai dizer, foi a vontade de Deus. Paulo disse que morreu louco. Entendeu? Então, não. Outra coisa importante, no hospital, antes de pandemia, álcool gel é uma prática comum. Um hospital conceituado, o álcool gel vai estar na entrada do quarto, né? Porque quando você vai entrar, você passa o álcool gel, e quando você sai, você passa o álcool gel. Isso é obrigatório. Né? Obrigatório. Mas as pessoas que não conhecem as normas, o que elas fazem? Elas vão no banheiro, deixa eu ir no banheiro aqui primeiro, antes de ir na visita, aí elas saem dali, entram no quarto, pega na mão da pessoa que está lá no hospital, né? Passa para ela vários geles, e só Deus para ter misericórdia no final. Então você precisa conhecer as normas, para que você seja um alívio para a pessoa, e não um risco à saúde. Então, saiba disso. A gente, por exemplo, tem a Aninha, o caso da Aninha, a gente já sabe que tem que colocar uma máscara, passar um álcool gel, mas não é só a Aninha, não, gente. Vocês precisam saber as normas. Então, se vocês forem visitar alguém, pergunte, olha, tem algum cuidado que precisa ter? Ah, se você puder usar uma máscara, beleza, usarei uma máscara. E hoje em dia também nós temos que verificar se nós estamos bem de saúde para poder visitar. Um outro aspecto, né? Se você está gripado, tossindo, não vá. Não vá, meu querido, né? Então, diante da preparação da visita, quais são as orientações que eu quero deixar para vocês? Primeiro, marque a visita. Posso visitar a sua casa hoje? Por que não? Não tem problema, meu irmão. É assim que funciona? Não. Previamente. Ok? Ah, pastor, mas tem casos? Tem casos, irmãos. Tem casos. Mas a maioria é marcar previamente. Visite em duplas ou? Três. Você perguntou? 3 pessoas? Não, Duplas ou trios? Duplas ou Duas. Ok? Visite em duplas ou trios. Não, porque lá a gente em 10, pelo menos. Não é bom, irmãos, não é bom muitas pessoas, e não é bom ir sozinho. Atenção, meu tempo está acabando. Não é bom muitas pessoas e não é bom ir sozinho. Ok? É importante você sempre estar de 2 no mínimo. A Bíblia fala a regra de 2. Mas eu nem vou usar esse argumento, tá? Por quê? Porque qualquer coisa que situação, ali você tem uma outra pessoa para averiguar. Ok? Tem ali. 3 pessoas seria o máximo na minha perspectiva. Já está assim, extrapolando. Tá? Não pode ser mais do que isso. Visite em duplas ou trios. Terceiro, coloque-se no campo de visão do visitado. Então, tipo assim, eu vou visitar o Daniel. Ok? E aí, Daniel? Tudo bem? Como é que você está? Observa o meu pescoço, como é que ele está? Não, o meu pescoço, como é que ele está? Torcido.
Eu estou conversando aqui com o Daniel, vou ficar conversando com ele uns 20, 30 minutos, desse jeito aqui? Não. E como é que tá o Daniel? Vamos supor que ele está numa cama e eu estou do lado da cama dele. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar no outra cama também. Vai doer, não vai? Tá todo mundo forçando a visão. Não é o lugar certo. O lugar certo é se colocar num campo relaxado. Você vai visitar uma pessoa que está na cama, você se coloca ao lado da cama, mas... Vocês estão sentados dentro de cadeiras? Ok? Nós estamos em cadeiras. E aí? Como é que você tá? Campo relaxado de visão. De maneira que fique reto. Ok? Que a pessoa não, se a pessoa estiver necessitada, não forçar bastante, né? E para que haja esse olhar direto para a pessoa. 4. Evite perfumes fortes. Nesse mesmo contexto entra, não é o uso de costume, mas entraria também o vestuário? Sim. Eu não coloquei aqui, mas em algum lugar que eu escrevi vestuário. Tomar banho. Vestuário. Por quê? As pessoas... Nem precisa ajuda. Porque assim, eu sei que é importante a vida e eu sei que vocês trabalham demais, mas sinceramente, se for para optar você ir com a roupa do seu trabalho para visita ou ir com uma roupa limpa, vá com uma roupa limpa. Se esforce para ir com uma roupa limpa. Escova o dentinho. Escova o dente, faz tudo ali, né? Faz o básico. Eu sei que alguns momentos não tem como você fugir de certas coisas, mas se for uma visita marcada previamente, você consegue evitar perfumes fortes, usar uma roupa limpa, ok? Prepare para isso. Higienize as mãos e use máscara se for necessário, ok? Tenha no seu carro ali ali já pronto, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Deixa eu avançar mais um pouquinho, irmãos, senão o nosso tempo acaba. Tem mais. Use adequadamente o tempo e frequência. Usar o tempo adequadamente significa o seguinte: a visita pode durar 10 minutos ou pode durar 1 hora. Eu acredito que 1 hora é o tempo máximo. Ok? Pode extrapolar, claro, porque você vai ficar olhando o relógio, deu 1 hora, o pastor disse que tem que acabar a visita, vamos embora. Não é assim, gente, ok? Médias, ok? Mas use adequadamente o tempo. Então, por quê? Você não fique na casa da pessoa 3 horas, gente. Né? Isso não é uma visita diaconal. Vai ver um filme. Isso é uma cortesia. Você está indo lá para comer alguma coisa, né? Não. Frequência. O que significa? Eu vou na casa do Luciano hoje. Daqui 2 meses eu volto lá. Daqui 15 dias eu vou de novo. Meu Deus. Qual é a situação do Luciano? Né? Vocês precisam olhar a frequência. Se a frequência está boa ou não. Observe as normas, já falei. Respeite os momentos emocionais. Então a pessoa começou a chorar desesperadamente na sua frente. Respeite, meu irmão. Aí vem o consolador, né? Chora não. Chora não. Não, chora sim. Deixa a pessoa chorar, gente. Chorar ali, né? Meu Deus, chora não. Que conselho é esse? Chora não. Não chore. A Bíblia diz, chorar com os que choram. Então chora você. Os outros estão chorando? Chora você, né? Chora com ele. Para alguns é fácil. Então assim, respeite os momentos emocionais. Às vezes vai ficar um silêncio. Espere a pessoa retomar a fala dela. Saiba a hora de se retirar. Vocês vão sentir que já deu. Isso aí é Simancolo. Tá? Vocês não estão visitando os americanos. Porque se tivesse, ficaria mais claro. Né? Porque eles diriam, eu acho que já acabou, né? Tchau. Tá? Mas não é assim com o brasileiro, né? O brasileiro é diferente. Mas saiba a hora de se retirar. E a hora de chegar também, né? A hora já foi marcada, né? Você chegou às 7 horas da janta, o americano vai falar, agora não, espera lá fora. Não, aí não dá não. E deixa uma literatura, se possível. Principalmente nos casos de pessoas enfermas, doentes, sozinhas. Porque é uma maneira dessa pessoa ocupar a mente dela quando você não estiver lá. Ok? Existem pequenos livros, né, que você pode levar. Você pode levar folhetos, né? Textos, estudos. Tem muitas possibilidades. No caso de algumas pessoas, até o Novo Testamento. Se a pessoa não tiver a Bíblia, pode levar isso também.
Devocional da visita. Sempre leia as... Se não leu a Bíblia, não é visita. Não é visita. Tá? É importante ler as Escrituras e orar. É pela palavra que as pessoas são alimentadas e fortificadas. Nesse sentido, escolha passagens bíblicas apropriadas. Jesus chorou. O que quer dizer isso? Se é uma questão de enfermidade, leia um versículo sobre enfermidade. Se é uma questão de ação de graças, leia um versículo sobre ação de graças. Selecione cânticos e hinos, claro, na medida do possível, que se adequem a esses textos. Então é ação de graça? Vamos render graça ao Senhor, ok? Se possível, façam isso. Defina, portanto, a atuação de cada visitador antes. Se forem 3 pessoas, por exemplo, antes de vocês adentrarem, já tem que estar definido, olha, eu vou fazer devocional, eu vou orar, eu vou cantar, eu vou tocar. Defina o que cada um vai fazer. Por exemplo, de eu já antecedência. fui fazer uma visita no hospital uma vez, que eu cortei o cabelo da pessoa que estava doente e, assim, ajuda espiritual e material, né? Pode ser assim, a visita. Por exemplo, você vai e corta, igual eu fiz, cortei o cabelo dela e orei com ela. Não, nenhum problema, né? Só que você fez, não foi uma visita, né? Não, foi Você fez um momento espiritual com ela, né? Então isso é outra coisa. Mas pode ser feito assim. Uma visita? Assim, do jeito que eu... Usando o cafate de Não, secar porque a cabelo? pessoa perguntou se dava pra mim, eu falei, não dá, eu posso. Não, é isso que eu estou te falando, Léo. Você está orando com a pessoa, você está abençoando a vida dela, né? Você deve fazer isso. Mas isso não é uma visita diaconal. Né? É isso que eu quero dizer. Porque uma visita diaconal é aquela que você marca e você vai como diácono, você não vai como cabeleireiro. Entendeu? Ele está perguntando se pode usar isso. Não, eu estou falando para o momento espiritual dele, como um crente evangelizando o outro, como um crente abençoando o outro, sem nenhum problema. Agora, como diácono, você deveria dizer, olha, eu posso até cortar o seu cabelo, mas eu vou como o diácono também. Então, depois que você cortar o cabelo, o que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura da palavra, vai orar com ela, vai perguntar, e aí, como é que estão as coisas? Você tá bem? Como é que tá a esposa? Tá entendeu? Você vai fazer o seu papel de diácono depois, né? Você pode até cortar o cabelo. Cortar o cabelo já é uma coisa de diácono. Não, mas nem todos aqui cortam o cabelo. Então, assim, defina a atuação de cada visitador antes. E final, preste relatório detalhado das visitas. Então, assim, quem vai saber o que aconteceu na visita? Quem? Quem estava lá na visita primeiro? A junta diaconal. Ok? A junta diaconal. Então, vocês estavam lá, vocês vão fazer um registro dessa visita e vocês vão colocar lá, fulano está passando necessidade. Como é feito esse relatório? Você diz assim, cheguei para a hora... Isso é tudo a junta diaconal que vai ter problema. E às vezes já precisa passar. Vou falar. Atenção, gente, concentra aqui. Relatório. Vocês precisam passar um relatório da visita para a junta diaconal. Como fazer? Procure a junta diaconal. Ok? Mas vocês têm que passar. Por quê? Todos têm que saber o que todos estão fazendo. Como é? O grupo do Telegram está aí para ajudar nesse processo. Porque quando o Luciano coloca o relatório dele lá na junta diaconal, o Daniel vai ler. O Daniel nem lá estava. Aí o Daniel vai ler e fala, nossa, eu sabia que o fulano estava desse jeito. Né? Porque aí chega domingo, aí a Helena chega perto do Daniel e fala, você sabia que o fulano está desse jeito? Aí o Daniel não leu, porque ninguém prestou relatório. Não sabia não. Aí ele chega aqui na junta e fala assim, vocês estão sabendo que o fulano está assim? Aí o Luciano fala, não, eu visitei ele, realmente. Que falta de comunicação é essa? Ele atrasa todo o processo. Então o Luciano postou, o Daniel leu, a Helena chegou e falou, sim, já atuamos. Olha só que dinâmica. Que coisa maravilhosa, não é? Já está resolvido, né? Então, assim, preste relatório. Final. Só para passar para vocês que a pergunta do Pataco foi essa. Então é o seguinte, coloquei aqui, ó. Léo, onde você está indo? Estacionamento. Ai, Jesus, esse Léo sempre escapa. Vai lá, Léo. Pode ir, o personagem. Atenção aqui, gente. Eu fiz aqui no final do material de vocês... Oh, desculpe.
Estamos acabando, viu, gente? Sai. Tá quase lá. Aí. Eu fiz aqui, ó. Fecha a porta aí, por favor. Eu fiz aqui, ó, no final do material de vocês, um modelo de preparativo para visita diaconal. Se vocês pegarem essa folha e imprimirem, vocês vão poder usar ela para qualquer visita. Ok? Então vocês têm ali, ó, visitado. Quem é o visitado? É a pessoa. E aí, se vocês olharem a nota de rodapé, 7, eu pergunto assim, quem você está visitando? Muito além do nome da pessoa, procure conhecer o seu contexto atual. Então, visitado. Você vai colocar ali, pastor Ângelo, veio do Brasil com a família. Entendeu? Já tem um contexto ali. Visitadores, quem serão? Rodrigo, como é uma visita tranquila, Mara e Daniel. Né? Vai os 3. Coloca ali os 3 ali. Dia e horário. Marcou? Marcou? Dia e horário? Tá ali. Depois. Local. Onde vai ser a visita? Né? Preparou. Situação. Porque aí aqui, ó, quando você entra na situação, você já está falando daquele contexto que você conhece. Né? Família está frequentando a igreja, família procurou o presbítero, pedindo uma visita, família não sei o quê. Existe um contexto que envolve uma situação. Colocou ali. Texto bíblico. Por que é importante você saber a situação antes do texto bíblico? Porque o texto que você vai escolher tem a ver com a situação. Então a situação está passando necessidade. Texto bíblico. Alegrai-vos sempre no Senhor. Você pode fazer uma transição? Pode, mas vai ser difícil. Você vai falar assim, olha, eu sei que você está passando necessidade, mas alegre-se sempre no Senhor. Entendeu? Não. Então, situação, coloca a situação. Pastor, Tá bom essa aula aqui, ó. Começou o culto, será? Inclusive já acabou o horário. Já acabou. Texto bíblico. Saiba a situação para escolher o texto bíblico. Aí o Rodrigo decidiu, eu vou fazer a devocional. Ele escolheu o texto, aí ele pediu para o Daniel tocar os cânticos. Então ele vai falar, Daniel, olha, o texto é esse. Escolhe músicas nesse tema. Aí o Daniel vai escolher as músicas dentro do tema. Aí ele vai pedir a Mara para orar. Ele já está ali do lado da Mara todo dia, vai pedir a Mara para orar. Vocês vão chegar e vão fazer a visita. Como é que chega na visita? Chegou na visita, abertura normal, que bom estarmos aqui, e aí, bom dia, legal, casa bonita, não sei aonde. Os papos introdutórios, ok? Fez os papos introdutórios, então, nós estamos aqui com uma junta diaconal da igreja, né? Sabemos da sua situação, você está chegando do Brasil agora, e a gente quer que você entenda que a nossa igreja está à disposição. A gente tem recebido muitas pessoas do Brasil, né? Você é mais uma, mas nós queremos que você seja recebido aqui pela igreja com alegria, e você seja abençoado. E é por isso que nós estamos aqui. E nesse sentido, eu queria compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês. Entenderam a transição? Bom. Posso? Pergunte se pode, principalmente se tiver alguém não crente na casa. Ok? Porque você já tem, em tese, a permissão. Mas é educado você dizer, pode. Se for uma mulher crente e o marido não crente, ele talvez vá até instalar. Pergunte a ele se pode. Tá? Vai ser, na maioria das vezes, 99,99999 é sim. Desculpa. Mas é importante. Perguntar se eu posso ler a palavra? Sim. Entendeu? Posso ler a palavra? A pessoa vai dizer, sim, pode ler. Né? É educado você fazer isso. Tá? Você está entrando na privacidade da pessoa. Fez a exposição, que não durou 50 minutos, ela foi 5 minutos, 10 minutos, aplicada ao contexto daquela pessoa. Ore. Quem vai orar? Quem vai orar? A Mara. Pede a Mara para orar, a Mara vai orar, pensando na necessidade deles. Eles estão vindo do Brasil. Não é tipo assim, Senhor, eu quero confessar os meus pecados ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Não. A oração tem que ser o quê? Específica. É uma visita diaconal. Você não está ali para confessar os seus pecados. Ainda que isso seja muito importante, bíblico, você está ali para orar com aquelas pessoas. E aquelas pessoas estão vindo de onde?
do Brasil. Então você também não vai orar e falar assim, foi muito bom conhecer apenas. Você vai dizer, olha, foi muito bom conhecer essa família. Eles que estão chegando agora do Brasil, oh, pai, o senhor sabe como é difícil começar uma nova nação, mas ajuda eles. Permita que a nossa igreja possa ser um veículo abençoador na vida deles. Uma oração direcionada, ok? E essa oração acontece aqui depois do quê? Do louvor. Do louvor. Então, fez a devocional, o louvor. Ou pede para fazer o louvor e faz a devocional. A ordem dos fatores não altera o produto. Depois da oração, terminou. Quem é mineiro sabe, a pessoa já vai falar assim, eu preparei um negocinho para vocês. Ela segura a porta e já fala assim, eu preparei um negocinho para vocês. Não, peraí, antes eu queria fazer uma pergunta para você. Pode ser? Aí a pessoa, pode ser. Então, como é que vocês estão? Vocês chegaram do Brasil, vocês conseguiram alugar a casa? Ah, conseguimos, a pessoa vai falar. Ah, que bom. Né? Eu vi que vocês têm um filho pequeno, Rafael, ele já foi para a escola. Não, a gente ainda não sabe como é que funciona. Bom, se você tiver algum conhecimento, já passa o conhecimento para essa pessoa, entendeu? Já transmite um pouco de ajuda para ela, né? Então, assim, cada pessoa da família, você vai sondando e vai analisando. Aí você percebeu que a casa está vazia. Afinal, eles acabaram de chegar, né? Eles acabaram de chegar. O que você faz? Olha, eu vi que vocês ainda não têm móveis. Você já tem alguma direção? Ah, nós temos sim. O pessoal já indicou lá da igreja, indicou pra gente um grupo assim, assado. Então, também tem essa possibilidade, essa outra. Entenderam, irmãos? Fez a sondagem, aí você vai para a comunhão. E o que é a comunhão? É esse momento. Eu fiz um negocinho para vocês. Eu fiz um negocinho para vocês. E aí vocês participam. Se tiver. Né? Ah, não, pastor. Não precisa, a gente precisa ir. Já deu horário, né? Tal. Não, participa, querido. 10 minutos, 15 minutos a mais desse momento, porque vai ser um momento já fora da sua visita, no caso da sondagem. É uma coisa mais que vão conversar assuntos aleatórios, né? E que são importantes também para a pessoa. Vocês desperte encorajando a pessoa. Abrace a pessoa, sabe? Cumprimente a pessoa, toque na pessoa, tá? Principalmente se for um velhinho, uma pessoa necessitada, né? Mostre essa empatia, esse cuidado com ela. Não trata ela assim, ó. Você e eu aqui, você é adjunto diaconal, meu querido, né? E aí, foi para casa, quando você tiver um tempinho, o que você faz? Não faça esse relatório em loco, ok? Quer dizer, você está lá na casa do pastor Anjo, visitando ele, aí o Rodrigo está lá lendo a palavra, a Mara está escrevendo, fazendo ata, né? Rodrigo lê a passagem de não sei o quê, porque o Ângelo vai achar isso esquisito. Ele vai ficar olhando para a Mara escrevendo, talvez ele, o que você está escrevendo? Entendeu? Não, você não faz um relatório durante a visita, você faz um relatório depois da visita. Amém, irmãos? Amém. E assim, compartilhando com a junta diaconal, todos saberão como estão as coisas com todo mundo. Amém. Última pergunta, porque o nosso tempo esgotou. Pastor, o senhor colocou uma porcentagem aí da resposta ser sim depois da pergunta, se a gente pode dar para lá. Mas ficou aí uma porcentagem de 0,1 que seja não. Pode, inclusive está no material. E aí? Está no material. Se acontecer, irmãos, atenção. Se acontecer de vocês forem convidados para uma visita, geralmente esses casos envolvem quando uma das pessoas não é crente, né? Ou a outra pessoa não estava sabendo, ela não quer a visita. Vamos supor, você tem duas pessoas na casa, uma pessoa quer a visita e a outra não, e a outra não diz que te convidou, e você vai lá e a outra não está sabendo. Existem situações que você vai se colocar numa sinuca de bico. Então é possível que você seja expulso em 0,0001. Não tem problema, tá? Se você for expulso, você vai falar com a pessoa que convidou, que ela vai falar com você, me desculpa, me perdoa, eu não sabia que ele ia reagir assim, e não sei o quê. Não tem problema, a gente pode marcar essa visita em outro lugar, em outro momento, né? De uma outra maneira. Pode marcar, por exemplo, no Panera Bread, no lugar, Campo Neutro, né? Pode marcar no Campo Neutro.
e conversar com essa pessoa, né? E aquela pessoa que se sentiu ofendida, peça desculpa, peça perdão, né? E saia, se retire. Vale dizer também que perguntas que não têm resposta não respondem. Não, você não tem, pode, né? Voltando sobre os cumprimentos. É a última agora, vocês têm que lembrar. Voltando sobre os cumprimentos. Se a pessoa está enferma, mas não está encamada, como o senhor falou aí agora, como que a gente deve se comportar? Pega a mão dele, abraça ele? Não. Se a pessoa está enferma, não está encamada. encamada. Se vai fazer a visitação, tem enfermo, mas não está encamado. Você, com antecedência, vai procurar saber as normas. Lá no começo. Olha nisso. Você vai descobrir as normas durante o processo? Não. Você devia usar uma capa branca para cobrir o seu corpo inteiro? Não, você tem que saber com antecedência. Então, por exemplo, você vai visitar o Orione. A Selma está com algum tipo de enfermidade contagiosa. Ok? Vamos supor então que a visita tem que acontecer, a Selma no quarto e vocês na porta do quarto. Né? Você tem que saber isso com o Orione antes. Orione, eu vou lá fazer visita. Tem alguma orientação que você queira nos dar? A Orione fala assim, vocês não podem ter contato com a Selma próxima. Então eu vou deixar a Selma dentro do quarto, vocês vão ficar lá de fora e você vai falar à distância com ela. Vai te passar essa informação. Então, caso de enfermos principalmente, você precisa sondar as normas com antecedência. Não descobrir no processo. Amém, irmãos? Amém. O Rodrigo vai falar, eu espero ter ajudado, leiam o material, ok? E depois o áudio vai estar disponível para todos relembrarem. Irmãos, bem rápido. Primeiramente, agradecer ao pastor. Pastor, o material que o senhor passou para a gente, excelente.